Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Vamos lá, pessoal, vamos. Boa noite a todos e todas. Muito bom estar aqui em Camusim, viu, Leandro? Inclusive, a energia que esse centro transmite é uma coisa impressionante. Essa casa de trabalho e oração realmente é de trabalho e oração, porque a gente sente essa jorrada, né, de energias positivas, que é tão gostoso, né? Tão gostoso a gente se sentir abraçado onde a gente está chegando. E vocês são mestres nisso. Muito obrigado. Tanto a espiritualidade quanto vocês aqui presentes. Hoje o nosso tema é um tema bem interessante, porque faz parte da vida espírita, né? Eu acho que todo espírita precisa fazer a sua transformação moral. E essa palestra, ela é oriunda de outra que Leandro me viu fazendo em Caruaru, lá no grupo de estudos espíritas Chico Xavier, que é a nossa casa, que é exatamente a conveniência moral. Por que eu falei em conveniência moral naquela vez? Porque eu gosto sempre de mudar, né, essa temática do espírita, né, de transformação para conveniência moral, porque muitas vezes a gente convenientemente quer transformar aquilo que a gente quer fazer em uma coisa certa. Às vezes não é certo, mas a gente quer ajustar para as nossas conveniências, né? Para o que é mais fácil, o que é mais interessante, mais palatável, né? É como se a gente sempre estivesse colocando uma aguinha na ferida. E a gente sempre danasse o dedo na ferida para ferir ainda mais. A gente dando o dedo na ferida, joga uma aguinha. Dando o dedo na ferida, joga uma aguinha. E isso é exatamente a conveniência. A gente quer ser conveniente nas coisas, mas não dá para ser conveniente quando a gente entra em espiritismo. Hipólito Léon Denis Arrival, em 1857, lançou o Livro dos Espíritos, para mim, uma das maiores revelações da humanidade, porque ele veio nos trazer coisas fantásticas. Allan Kardec, o seu pseudônimo, ele nos trouxe uma relembrança, uma reafirmação da conduta moral do Cristo. Cristo veio há 2000 e tantos anos atrás e nos trouxe uma mensagem fantástica. O que é que os homens trataram de fazer? Convenientemente, eles trataram de mudar tudo. Eles convenientemente trataram de burlar as suas próprias consciências, porque não adianta, é aquela história. Hoje mesmo eu coloquei uma frase no Facebook que eu gosto muito de pensar nisso, que é exatamente assim: não adianta você se esconder. Quem você é, vai aparecer. Não adianta você dissimular, qualquer coisa, você pode fazer o que quiser, mas o que você é sempre surge. Sempre surge. E principalmente surge em sua cabeça, em sua consciência. Você pode se esconder de todo mundo, pode tentar enganar todo mundo, agora você não consegue enganar. Você não consegue de forma alguma criar um pano de fundo para a sua consciência. Não, eu vou me esconder ali, porque ali eu não vou sentir absolutamente nada. E o que a gente tenta no dia a dia para esconder a nossa consciência? Primeiro é ignorar quem somos. Lá no Panteão, lá na Grécia Antiga, quando Sócrates visitou o Panteão, tinha assim, uma frase muito interessante lá dos oráculos. Tinha: conhece-te a ti mesmo. Muita gente até diz que essa frase é de Sócrates, mas não é. Estava lá, escrita, e ele difundiu a frase. Porque isso é uma das coisas mais interessantes que existem. A gente precisa se conhecer para poder se consertar, né? A gente precisa saber quem é. A gente precisa se olhar no espelho e dizer: olha, eu sou Wagner, eu passei por isso, por aquilo, a minha situação psicológica é essa,
eu vejo, de certas formas, a minha vida, e essa forma de ver, que é minha e particular, conhecendo apenas a ponta do iceberg, bem definida por Jung, Carl Gustav Jung, ele definiu que nós temos assim, a nossa consciência, ela é dividida em duas partes. E aí ele colocou como se fosse um iceberg, né? No iceberg, você pode ver que a parte que está do lado de fora da linha d'água é apenas 20%. Por maior que possa parecer aquela parte, aquela grande montanha que surge no mar, aquilo ali é apenas 20% do iceberg. O restante está abaixo da linha d'água. Assim são as nossas consciências. Nós temos apenas 20% que nós conhecemos muito bem. Esses 80% estão abaixo da linha d'água, estão além da nossa compreensão, porque nós compreendemos muito pouco e nós somos. Mas dentro desses 20% tem gente que não conhece nem 1% do que é. Ou então finge não conhecer. Dentro das casas espíritas, gente, nós temos uma responsabilidade fantástica. Semana passada, até para poder pegar o clima dessa palestra de hoje, viu, Leandro? Eu falei sobre a conduta espírita. O espírita, ele tem uma diferença muito grande em relação, não que sejamos melhores do que ninguém, ou de qualquer outra religião, não é isso. Mas é que em outras religiões você basta praticar alguns atos e ritos e certos modelos, né, certos roteiros ou dogmas, como vocês queiram, que está tudo certo. Olha, se você frequentar determinada igreja, você vai para o céu. Se você se confessar, você vai para o céu. Se você se arrepender dos seus pecados, você vai para o céu. Com a gente o buraco é mais embaixo. O negócio é complicado. Porque o problema é que para o espírita não tem céu, não tem inferno, não tem nada disso. Só tem a gente e a consciência da gente. E um Deus que está olhando por tudo isso. Porque ele colocou a lei e disse assim, cumpra se quiser. Agora, se você não quiser, você vai ter a sua rebordosa, como dizem por aí. Vai acontecer alguma coisa. Porque não é porque eu estou dizendo que vai acontecer alguma coisa, não. Ou porque eu vou lhe castigar, não. É porque você mesmo se castiga. Você mesmo começa a olhar para você e dizer assim, puxa vida, eu estou fazendo um monte de besteira. E eu não consigo conviver com isso. Por que é que as pessoas estão entrando em depressão com uma facilidade tão grande ultimamente, gente? Muitas pessoas me perguntam, Wagner, que coisa absurda é essa? Como as pessoas estão entrando em depressão? É uma verdadeira epidemia mundial, né? Todo mundo em depressão. Você vira para cá, vira para lá, conversa com uma pessoa diz, olha, meu vizinho está com depressão, olha, minha amiga está com depressão, minha irmã, minha mãe, meu pai. As pessoas estão depressivas. O que é isso, gente? É como se estivesse chegando a hora do despertar. Toda pessoa que chega no momento de despertar e que não despertou, entra em parafuso, lógico. Eu me olho no espelho e digo assim, puxa vida, está faltando um monte de coisa para fechar na minha vida. Para resolver. Lógico que depressão tem várias causas, né? Tem todas as descompensações químicas, as distonias químicas mentais e tal, que são explicadas pela ciência, mas a própria ciência não consegue definir depressão de uma forma direta. Cada depressivo tem um quadro diferente e tem uma lógica diferente em relação ao que causou aquela depressão. O que significa dizer que é uma doença da alma. É uma doença de dentro, interior. E tem tudo a ver com essa transformação moral. Vocês podem ter certeza. Eu fui vítima disso. Eu tive uma depressão que, sinceramente... Eu sou espírita, eu costumo sempre contar essa história. Eu sou espírita, viu, Leandro? De 30 anos. Eu sou um espírita velho e um velho espírita. Os dois. Mas só que tinha um problema a minha questão de ser espírita. É que eu não tinha entendido espiritismo. Ou, de propósito, eu me fazia de besta. Não tem aquele cabo que se faz de besta, né? Ele diz assim, não, eu não estou entendendo nada do que você está dizendo, não. Né?
Eu não estou compreendendo muito bem como é essa doutrina, não. Eu compreendi assim. Quando eu entrei no Espiritismo, eu contei isso até na palestra de quarta-feira, eu li, Leandro, a primeira obra que eu li, porque foi pela dor, né? A primeira obra que eu li foi o livro dos Médiuns. Olha, como é que o cara vai lendo a primeira obra que ele vai ler, em vez de uma aguinha com açúcar, né? Uma Zíbia Gaspareto, um livrinho romântico, um negócio, né? Não, eu fui logo para o livro dos Médiuns. Pá! Na jugular. E aí me disseram, rapaz, eu tenho que ir para o livro dos Espíritos. Aí eu comecei a li. Em 2 anos, gente, eu tinha lido uma quantidade de livro absurda. E aí caiu a ficha. Eu disse, meu Deus, eu tenho 22 anos de idade, na época que eu terminei de ler os livros, a maioria dos livros básicos, eu tinha uns 24 anos de idade, 25 anos de idade. E eu digo, meu Deus do céu, é muita responsabilidade isso. O camarada com 22 anos de idade, doido para curtir a vida, para namorar, para farrar, etc e tal. Eu digo, meu Deus, eu não sustento isso não. Mas só que tinha um problema. Tem assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela liberta, mas se você não seguir a verdade, meu Deus, é um desastre. Porque você tem isso dentro de você. A partir do momento em que você conhece alguma coisa, você tem responsabilidade porque conhece. Eu sei que não devo fazer determinadas coisas. Aí eu começo a fazer. O que é que acontece? A consciência começa a resgatar. Isso não é só espírita não, tá, gente? A gente fala assim porque eu tive um choque muito grande, porque eu li demais. Quando eu terminei de ler, eu digo, meu Deus, curti que é bom, não posso mais, né? Mas aí eu ignorei tudo. Ignorei todas as lições espíritas e caí na gandaia. Mas caí com tudo, né? Aí trabalhei demais, farrei demais, namorei demais, brinquei demais e fui espírita de menos. O que é que aconteceu? Uma consequente ida para um caminho de vícios, para caminhos de desesperos, de desencontros, excesso de trabalho, excesso de pensamentos que não deveriam existir, excesso de comportamentos inadequados. O que é que isso causa, gente, no final? Uma bruta de uma depressão. E como eu tenho a doença do alcoolismo, eu bebi demais, fiquei alcoólatra. Aí veja, o ano passado eu tive que me libertar de tudo isso. Muita gente me pergunta, Wagner, quanto tempo faz que você se livrou do alcoolismo? Eu digo, 1 ano. Tem gente que não acredita nisso, não acredito. Já, 1 ano tu já está falando em casa espírita, tu já mudaste tua vida completa. Eu não mudei minha vida completamente, mas eu mudei um bocado da minha vida. Porque eu me conscientizei, eu peguei tudo aquilo que eu tinha aprendido no Espiritismo, dos primeiros anos, acrescentei mais algumas coisas que eu fui aprendendo e lendo, porque, lógico, eu não passei todo esse tempo fora da casa espírita. Eu estava indo, eu ia de vez em quando, tal, só não era palestrante mais, não fazia parte mais da juventude espírita, nada disso, mas eu, vez por outra, porque o espírito é assim, sabe? A gente, na medida em que a gente aprende, a gente se toma de responsabilidade, e vez por outra, vêm os nossos amiguinhos espirituais dizem assim, olha a tua transformação moral, mestre. Olha, tu está tomando um caminho errado. Tem alguma coisa troncha no reino do Caruaru. Começa a te consertar, porque tem coisa que tu está fazendo que não se encaixa com os padrões do comportamento espírita. E eu tinha. A moral espírita estava dentro de mim. O comportamento espírita estava dentro de mim. Eu sabia o que devia fazer, eu não estava fazendo. Por conveniência. Aí onde está a história da conveniência. Muitas vezes a gente torce as coisas. Dentro da casa espírita, eu vejo muito isso sem julgar absolutamente ninguém, gente. Oi, meu irmãozinho, como vai? Leandro agora até me falou de uma coisa que eu vou repetir aqui. Leandro, vou lhe copiar. Pisa no pé do outro, aí diz assim, ô irmão, desculpa. Aí o outro faz,
um calo seco no dedo, né? Ai, mas diz assim, não, irmão, tá desculpado. Porque tá dentro da casa espírita, então vamos, né? Vamos ser bonzinho, vamos ser simpático, vamos ser cristão e espíritas de verdade, né? Mas ao sair da casa espírita, imediatamente o comportamento começa a mudar. Aí começa a falar mal do povo. Se alguém pisar no teu pé lá fora, nossa senhora, pode esperar o palavrão. Porque vai ser dito. Bom, eu me comportei desse jeito até via rebordosa. Eu entrava na casa espírita, assistia a palestra espírita, convivia com algumas pessoas espíritas, tinha uma consciência espírita, mas não tinha entrado no espiritismo dentro da moral espírita. Que foi isso que Jesus veio nos trazer, gente, novamente, através do Consolador prometido, que é o espiritismo. Ele veio nos relembrar as histórias, e aí a gente lembra ou não lembra, se quiser. Porque existe um tal de um livre-arbítrio. Eu posso escolher. No espiritismo não existe essa coisa de, olha, faça tal coisa. Haja assim, haja assado. Seja isso, seja aquilo. No espiritismo ninguém lhe obriga a fazer absolutamente nada. Muita gente me pergunta isso, viu? Muita gente diz assim, ô Wagner, como é que é esse negócio de espiritismo? Vocês são obrigados a alguma coisa? Vocês obedecem a algum poder central? Eu digo, não tem poder central. Não tem padre, não tem freira, não tem pastor, não tem hierarquia, não tem dogmas, não tem nada disso. Tem uma doutrina que é belíssima, que é uma filosofia de vida, a gente adota essa filosofia de vida e se comporta, porque quer dizer que é autogestão. É, autogestão. Eu sou consultor empresarial, né, então eu adoro esses termos. Né? Se chama autogestão. É você se olhar no espelho e dizer assim, tá ruim, hein? E essa autogestão para espírita, nossa senhora, se você faz autogestão em outras religiões, e espírita, então, autogestão é fundamental. Ou você se gerencia o seu comportamento, a sua forma de pensar e de agir, ou então você está fugindo. Você é espírita? Eu era espírita. Mas só que eu não tinha entrado no espiritismo, e o espiritismo não tinha entrado, quer dizer, eu tinha entrado no espiritismo, o espiritismo não tinha entrado em mim. Eu não sentia o comportamento espírita deve ser a minha regra. E por isso eu sofri um bocado. Então, eu sofri, vamos lá, vamos diminuir 30 anos atrás, 22, então eu tenho 52 anos de idade. Eu sofri até os 50 anos de idade para poder aprender. Eu fico sempre torcendo, todas as vezes que eu venho fazer uma palestra, eu fico torcendo para que ninguém repita o que eu fiz. Porque o camarada vai ser renitente assim, lá na casa de Noca, lá no umbral. Porque tem que ser muito renitente. O camarada passar 30 anos insistindo numa coisa que não existe. Porque eu estava insistindo numa coisa que não existe. No materialismo, do dinheiro, nas facilidades, nos vícios. Um monte de gente continua fazendo a mesma coisa, gente. Um monte de gente continua insistindo no mesmo comportamento danoso, prejudicial, que vai levar a uma depressão, a um suicídio e tal. Muita gente diz assim, mas Wagner, isso tudo dá essa consequência? Dá sim essa consequência. Não precisa ser espírita para isso, tá, gente? Não precisa ser espírita. É ao contrário, no espiritismo você encontra exatamente o lenitivo, o remédio para curar determinadas coisas que a gente tem na cabeça da gente. A primeira coisa é que tudo pode ser consertado. Nada está acabado. Se eu tive conserto, minha filha, todo mundo tem. Todo mundo tem conserto. Porque se eu conseguir consertar a minha própria vida, se eu conseguir sair daquela situação terrível que eu estava, todo mundo pode. Todo mundo pode. Partindo desse princípio, todo mundo pode. Porque você insistir 30 anos, e eu acho interessante, porque é o seguinte, tem uma explicação que eu acho fantástica, que é o seguinte, que coisas repetidas, esses erros, esses defeitos, essas falhas que a gente repete, viram um vício. E esse vício que a gente repete, é muito difícil sair dele. Da mesma forma que quando você começa a praticar coisas positivas do bem e tal, você começa a modificar tudo e começa a ser uma pessoa do bem, porque aquela prática é a que leva para o bem. Wagner, eu queria ser tão do bem. Está fazendo o quê para ser do bem?
Rapaz, eu procuro, mas não acho. Tu procura, mas não acha. Tu sai na rua, vê uma pessoa desabrigada no meio da rua, tu acha que aquilo ali não é te chamando para dar uma ajuda? Uma pessoa vai falar mal de outra na tua frente. E tu não diz nada. Fica calado. Em vez de dizer, meu irmão, vamos deixar isso para lá. Não vamos conversar sobre esse tipo de coisa, não. Olha, veja que a outra pessoa tem coisas boas, positivas também. Tu acha que esse comportamento não é necessário nesse momento em que a outra está falando mal de alguém? Tu acha mesmo que quando tu vem no trânsito, alguém atravessa o carro na tua frente e para, breca de uma vez, tu quase bate no carro dele, tu desce do carro para dizer um monte de palavrão. Não era nesse momento que tu deveria frear a tua linguinha e controlar os teus instintos, porque aquilo ali é energia pura. Tu está emitindo energia negativa para o outro e o outro está emitindo de volta para você uma energia tão negativa quanto a que você está emitindo para ele. E aquilo ali vai te desequilibrar do restante do dia, tu vai passar ainda uma semana pensando naquele negócio. Vou contar uma história para vocês aqui. O bom da gente modificar os padrões mentais da gente é isso, né? Que a gente começa a se comportar como espírita. Mas a coisa tem que ser tão vigilante, por isso que diz vigiar e orai. Você tem que vigiar o tempo todo. Que as situações do dia a dia te levam para coisas assim, muito gritantes, que você vai praticar alguma coisa errada. Porque o mundo é cheio de casca de banana. Lógico, não é só sua mente que você tem que tomar conta. Você também tem que tomar conta dos outros. Você tem que estar vigilante em relação ao comportamento do outro e em relação a você, para que você não agrida. Eu vinha no carro, fui levar meu filho no colégio. E aí eu paro o carro, eu sempre parava, era uma garagem de um prédio, e eu parava na frente da garagem, era rapidinho. Deixava o menino descer, estava fazendo a coisa errada, né? Parando na garagem do prédio, alguém podia sair. Bom, por sorte minha, nunca ninguém tinha saído. Mas nesse dia eu parei o carro, meu menino demorou a pegar a bolsa, um cara ia saindo no carro da garagem, aí ele buzinou, olhou para mim, fez assim. Eu, agoniado por conta da história do menino sair logo, eu digo, Vinícius, sai logo, senão o rapaz vai terminar me agredindo aqui, né? E o rapaz estava dizendo, buzinando e chamando palavrão do lado de lá. E aí eu me controlei na hora, aí eu olhei para ele e disse, meu irmãozinho, me desculpe, me perdoe, foi mal, me desculpe, já vou sair. Aí peguei o carro e fui embora. E aí, quando foi no outro dia, aí eu fui deixar de novo o menino no colégio. Onde foi que eu fui parar? Você vai dizer, na garagem do prédio do rapaz. Não, eu parei mais na frente. Mas quando eu olho no retrovisor, vejo o rapaz se aproximando. Eu digo, pronto, eu desse tamanho aqui, vou levar um cacete desse caboclo, né? Ele vai me dar umas tapas. E fiquei só esperando o tabefe, né? E aí, baixei, eu digo, eu vou facilitar para ele, vou baixar o vidro do carro, porque aí o tabefe é grande, né? Tem que ser bem apoiado. Eu mereço, eu fiz a coisa errada naquele dia. Mas ainda tive uma esperança, eu digo, não, mas eu tratei ele bem, né? Mas foi exatamente isso. Ele, quando se aproximou, aí disse, senhor, aí eu, bom dia. Ele disse, bom dia. Ele disse, olha, eu vim aqui conversar com o senhor. Eu disse, olha, eu inclusive queria lhe pedir desculpa por aquele dia, eu parei o carro ali na frente da sua garagem, e não foi certo. Ele disse, não, realmente, naquele dia, senhor, deixa eu lhe dizer o que foi que aconteceu. Sempre as pessoas paravam aqui e eu sempre estava pensando, que é o que a gente projeta sempre na vida da gente, a gente projeta a agressão. A gente vive num mundo tão conturbado, num mundo tão de nervos à flor da pele, que não é difícil encontrar quem vai nos agredir no dia a dia. Aliás, é muito mais fácil encontrar quem nos agrida do que quem nos estenda a mão, quem nos diga uma palavra bondosa, interessante. Aí ele disse, olha, eu estava pensando sempre, eu digo, um dia que eu sair daqui e que tiver uma urgência, eu vou esculhambar um. Ele encontrou o baixinho aqui, né?
E aí, quando você agiu daquela forma, sabe por que eu estava com pressa? Digo, por quê? O que foi que houve? Ele disse, minha filhinha, ela estava doente e eu precisava levar ela urgentemente. Quando eu vou saindo da garagem, quem estava na frente? O senhor. Eu digo, olha, me perdoe mais uma vez. Ele disse, olha, eu quero pedir perdão também. Porque eu fui muito ignorante. O senhor ouviu que eu estava chamando palavrões. Eu disse, eu ouvi. Né? Os palavrões foram grandes. Né? Ele só me chamou de cocada preta, cocadinha de sal, etc. E tal. Mas o resto ele chamou. Ele disse tanta coisa comigo. E aí ele disse, e o senhor foi tão paciente, eu cá comigo pensando, né? Eu também tive pouquinha vontade de dizer um monte de palavrão, porque eu tive. Eu vou mentir. É isso que eu digo, o espírito é assim, gente. Não é que a gente pare de ter as vontades ou tenha pensamentos, deixe de ter pensamentos ruins de uma hora para outra, não. A gente tem. Só que a gente precisa se controlar. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma íntima, moral. Então, na hora, eu tive que reconstituir a minha cabeça como espírita. Por isso que é importante isso. Quando você está vivenciando espiritismo, não na casa espírita só. Quando você vivencia espiritismo em todos os locais onde você vai, você se comporta como um cristão. Porque o que o espiritismo trouxe não é nenhuma novidade. Há 2000 anos está rolando aí, Cristo veio dizer, só que as pessoas não fazem. As pessoas fazem ouvido de mercador. Entra por aqui, sai por aqui. Não funciona, parece que a prática do bem não funciona. Ah, funciona para todo mundo, menos para mim. Então, veja só, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, gente, esse pensamento de Immanuel Kant, eu acho fantástico. Né? A boa vontade é a condição indispensável para sermos dignos de felicidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é boa vontade. Eu preciso querer. Já chegou gente para mim e disse, Wagner, como foi que tu saíste da depressão e do alcoolismo? Eu digo, eu quis. Só isso, eu digo, só isso. Lógico, com a ajuda muito grande da espiritualidade, lógico, com tudo, mas eu já vi a espiritualidade falando comigo, meu filho já fazia 20 anos que a espiritualidade vinha dizendo a mim. Meu amigo, se ligue doido, né? Não é assim? E eles comigo falam desse jeito, né? Porque falar com um roqueiro tem que falar desse jeito, né? Meu amigo, qual é a sua, velho? Não vai mudar, não, velho. Vinha falando há 20 anos, 20 e tantos anos que ele vinha falando comigo. E eu ignorando. Aí um dia, eu quis. Como dizem por aí, eu colapsei a onda. Eu estendi a mão. Eu disse, eu quero, agora eu quero. E aí eu não disse só eu quero. Eu firmei o propósito. Eu fui para a ação, porque não é só querer. Muita gente quer, mas não age. Não tem coragem. É muito interessante que a gente tem uma mania danada de repetir os erros, sabendo que vai sofrer. E não faz o acerto com medo, porque é desconhecido. É desconhecido. Aí eu tenho um medo danado de acertar. Porque eu posso errar. Meu amigo, você já está errando. Vá para o acerto, agora corra para o abraço. Qual é o teu problema? Então eu me olhei no espelho e disse, qual é o teu problema? A espiritualidade chegou, eu tenho um tal de um anjo da guarda do meu lado, que ele disse, ou é agora ou nunca, meu camarada. Decida aí, ou vai ou morre. Aí eu pensei, eu digo, eu acho que eu não quero morrer agora, não. Aí decidi fazer do jeito certo. E comecei a agir de uma forma diferente. Então é isso, o espírito ele vai mudando, mas ele precisa ter essa boa vontade, felicidade. Muita gente diz assim, Wagner, tu fala em felicidade como se felicidade fosse uma coisa muito fácil. Eu digo, eu acho hiper fácil. Porque todas as vezes que eu acordo de manhã, eu digo, menino, pela bronca que eu passei, eu estou muito feliz de estar vivo, viu? Porque ó, eu podia ter matado alguém, ter sido morto.
Dirigindo embriagado, podia ter deixado alguém aleijado, ter matado uma família, como eu vi um outro dia desse aí, há uns 3 meses atrás, um rapaz lá no Recife matou a família todinha. Eu fico imaginando a consciência desse cidadão. Existe inferno pior do que esse? Eu não acredito em inferno, mas eu acredito no meu inferno consciencial. Se eu fizer qualquer coisa, eu sei que aquilo ali vai pegar no meu pé. Que aquilo ali vai ser contra mim. Que alguma coisa vai acontecer na minha cabeça que vai me lembrar, olha, você fez algo errado. Olha, você não deveria ter feito isso. Olha a desgraceira que você fez com a vida de fulano de tal. Isso em relação a tudo, gente. Ao sexo. Ao vício do álcool. Ao vício de ter dinheiro demais. Tem gente que é obcecado pelo dinheiro, pela grana, pelo ter. A gente está muito ligado nesse ter. Pelas opiniões que dá. Hoje em dia a gente vê assim, uma profusão de opiniões tão grande na internet, meu amigo Leandro, que é uma coisa impressionante. Infelizmente, de amigos espíritas também, que se sai com cada coisa na internet, eu fico olhando e digo, eu não acredito que fulano de tal frequenta a casa espírita. Porque o pensamento é o pensamento de um vândalo. Muitas vezes o pensamento é o pensamento de quem quer agredir e matar. Como é que você tem consciência espírita? Sabe que precisa de uma reforma moral e está emitindo esse tipo de energia para o mundo. Estamos passando por um momento agora, lógico, ninguém vai falar em política aqui, mas nós estamos passando um momento político muito delicado, onde existem extremos. E as pessoas andam se agredindo. Pessoas que são amigas, Leandro, de infância. Pessoas muito queridas umas das outras, só porque têm opiniões diferentes em relação aos candidatos, estão se agredindo. Os candidatos, ao passar a eleição, não sabem nem quem são essas pessoas. E pode ter certeza, na próxima eleição eles estarão juntos se isso for conveniente para eles. Mas você não estará junto com o seu amigo que você desprezou, que você falou mal, que você meteu o pau, que você falou alguma coisa. Olha, palavras ditas não voltam à boca. Não adianta, você não vai consertar essa situação. Porque você feriu. Então, gente, ferir por algo tão banal... Porque virou uma banalidade. Política devia ser uma coisa séria, mas virou uma coisa banal. Todo mundo está vendo aí. Cada um que promete uma coisa maior do que o outro, e a gente sabe que no final vai ser alguma coisa linear. Uns vão fazer um pouquinho mais, outros vão fazer um pouquinho menos, mas vamos ficar no mesmo padrão. E aí você se atrita. Tomara que não, gente. Olha, eu estou torcendo para que quem ganhe essa eleição seja muito feliz no seu governo, faça muitas coisas para o Brasil, transforme esse país, mude. Mas adianta você estar se atritando com o seu amigo querido? Isso é comportamento espírita? Isso é comportamento moral? Não é, gente. Não é. A gente precisa entender que a gente tem que deixar o outro pensar. O ponto de vista do outro é o ponto de vista do outro. O outro é o outro, eu sou eu. Eu tenho que respeitar a opinião do outro. Seja ela qual for, pode parecer muito esdrúxula, muito esquisita, muito doida, mas para mim, eu tenho só a obrigação de respeitar. Só essa obrigação. Se as pessoas se respeitassem mais, não teria tantas coisas no mundo. Olha, por conta da religião, nós já vimos muitas desgraças. Nós estamos presenciando aí o fundamentalismo sendo motivo para explosões, né, matança de pessoas, atentados, etc. e tal. Lá na Irlanda do Norte, para libertar, há uns anos atrás, um grupo católico, chamado IRA, brigava com os protestantes para poder libertar a Irlanda do Norte da Grã-Bretanha, da Inglaterra. E eles simplesmente explodiam. Gente, veja que bacana. Em nome de Jesus. Os dois lados. Em nome de Jesus. Jesus deve ficar muito triste do lado de lá. De meu Deus, eu vim e eles não entenderam, foi nada.
Eles não compreenderam foi nada. Eu estou esquecido quem foi, mas diz que teve um desses espíritas, né, que ao se desdobrar, chega no plano espiritual maior, e tá uma pessoa muito avançada, foi do final do século, logo quando o espiritismo chegou no Brasil, e quando chega, vai andando por uma campina, e ele identifica uma figura como sendo Jesus. E ele se aproxima de Jesus e diz: Jesus, você está chorando? E Jesus disse: estou. Eu disse: mas você está chorando por quem? Por aqueles que são indignos com você, que lhe despreza, que não escuta a sua palavra. Eu disse: não, eu estou chorando por aqueles que já escutaram a minha palavra, disseram que entendiam a minha palavra e não estão fazendo nada para resolver o problema. É exatamente essa reforma moral que nós precisamos. E não estamos vendo efetivamente essas coisas acontecendo. Gente, eu preciso fazer uma obra assim fantástica para poder ser responsável moralmente, para não ser inconsequente. Não, gente, qualquer coisa que você faça no seu dia a dia. Outro dia eu estava explicando, como eu sou professor na área de administração, eu digo: minha gente, não tem organização para o mal, por que a gente não faz uma organização para o bem? Por que a gente não elabora um mailing list de todas as coisas que a gente pode fazer? Por exemplo, visitar os velhinhos, dar comida, não falar mal dos outros. E aí todos os dias a gente marca como um dos nossos propósitos para praticar. Depois isso vai virar um costume seu. Vai virar um hábito. Vai virar um hábito seu, que é você praticar o bem sempre, 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 sem parar. Mas, por enquanto, você precisa organizar. Lá no mundo espiritual, no livro Ação e Reação, tem um tal do... E o nome do obsessor é Leandro também, viu, Leandro? Do obsessor. É um obsessor, desculpa. Mas o nome do obsessor é Leandro. É lá no livro Ação e Reação, que ele está falando sobre uma obsessão que ele está fazendo lá, que está fazendo aqui na Terra, né? Então, ele está obsidiando um rapaz que era filho do irmão dele, e o irmão dele assassinou ele e o outro irmão. Os dois irmãos estão numa cruzada de obsessão para poder destruir a vida do filho, por vingança. E aí, o espírito que está junto chega lá para ele de uma forma muito inteligente e pergunta: como é que vocês fazem isso? E o obsessor responde: é simples. Nós ficamos esperando o defeito básico daquele cidadão. A falha básica dele. Quando ele comete a falha básica, por exemplo, ser orgulhoso, ser destrambelhado sexualmente, só pensar em dinheiro. Então, quando ele emite esse pensamento, a gente não faz outra coisa senão estimular. Não existe obsessor, não existe fogo quando não existe uma brasa acesa, tá, gente? A gente tem que entender isso. Só existe fogo quando a gente atiça a brasa. Aí começa o foguinho a aparecer. Então, o obsessor só aparece quando a gente chama ele. A gente convida. A gente fala: meu amigo, vem cá. Eu mesmo vivia convidando, né? Os bebinhos obsessor, tudinho no mundo, eu vivia convidando. Eu digo: vamos tomar uma, doido? Vamos lá? Lógico. Aliás, eu já fui obsessor de obsessor. Às vezes o obsessor estava descansando. Aí eu passava para beber e dizia: oxe, não vai beber não, é? O obsessor devia olhar para mim e dizer assim: mas rapaz, sou eu para obsidiar ele agora está me obsidiando. Porque tem a obsessão de vivo para morto, viu, gente? Não é só de morto para vivo, não, que a gente vive pensando que a obsessão é só de morto para vivo. Mas tem de vivo para morto, tem de morto para morto, tem de vivo para vivo. Tem a auto-obsessão. Eu vivia um processo de auto-obsessão. Eu obsidiava os mortos, era obsidiado por ele. Era uma quantidade muito grande de coisa que eu fazia, viu, meu amigo? Só não era de morto para morto, porque eu não estou morto ainda, mas estava quase. Era só mais um passo para eu cair no abismo e me danar todinho lá no precipício. Porque foi um negócio terrível. O que é isso? É falta de observação. Eu não estava dando condições. Eu não estava sendo generoso comigo mesmo, gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é exatamente essa. Primeiro, amai ao próximo como a ti mesmo. O que é que ele quis dizer com isso?
é que você tem que se amar, meu amigo. Você precisa se amar. E o exercício de se amar é respeitando as pessoas. Você começa a se amar e a respeitar o outro. Porque se você não se respeita, você não respeita ninguém. Absolutamente ninguém. Se você não tem dignidade de olhar para você e ver as suas falhas, seus erros, suas pisadinhas de bola, vamos colocar assim, você não tem condições de avaliar qual é a sua conduta para a próxima vida. Ou para essa vida que vai continuar, só que não mais encarnado. Muitos perguntam a mim, por onde é que a gente vai quando morre? Eu digo, para aqui mesmo. Está apresentado o lugar, é aqui mesmo que você fica. Porque nossas consciências, pelo menos 90% dos espíritos, pela consciência que nós temos em um grau evolutivo, nós não saímos daqui. Porque o nosso psiquismo não permite. Por isso que muitas vezes os espíritos estão aqui, olha, tem muitos aqui sentados e que não sabem nem que morreram. E eu não queria dar essa notícia a eles, né? Terminei dando. Veja, mas eles estão achando que estão vivos. Pode ser até que eu esteja morto, esteja falando aqui, não estou consciente de que estou, né? Então vamos tentar, né? Bom, na realidade, veja, a gente tem que entender isso. Nós não saímos para muito longe, não. Nosso psiquismo, a nossa realidade é essa que nós temos agora. Então, quanto mais positivamente nós vibrarmos, mais nós nos libertamos dessa condição material. Ah, Wagner, então quer dizer, o espírita, como tem consciência disso, se liberta logo. Não, o espírita ultimamente tem feito da seguinte forma, igual a todas as outras religiões, sem nenhuma crítica às outras. Vai, participa da reunião espírita, assista a palestra e continua a mesma vida lá fora que vinha tendo. Isso não é forma. Isso não é reforma íntima. Isso não é reforma moral. Ou você escuta e começa a praticar uma outra coisa lá fora, a ter uma outra atitude perante a vida, ou então você não está praticando espiritismo, você não está vivenciando o Cristo. O Cristo pede muito e muito pouco. Quando Saulo caiu do cavalo na estrada de Damasco e iria prender Ananias, veio uma luz muito forte, mas muito forte. Mais forte do que a luz do sol do meio-dia, que foi na hora que ele caiu. E aí, quando ele olha para cima, ele vê Cristo. E Cristo pergunta a ele, Saulo, por que me persegues? E aí, diante da veracidade, do fato que ele estava enxergando ali na frente dele, e percebendo que era a hora de mudar, ele se curva e diz, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Está todo dia Cristo dizendo a gente, tu caiu do cavalo, menino, tu caiu do cavalo. Tu ainda não me perguntasse, o que é que eu quero de ti? O que é que eu quero da tua vida? Gente, isso não é um discurso evangélico, é um discurso moral. E são palavras da moral do Cristo. O Cristo veio trazer, Cristo não veio para cá para morrer na cruz. O Cristo não veio para sofrer, nem para dizer a gente que sofra. O Cristo veio simplesmente trazer uma mensagem fantástica, maravilhosa, que até agora a gente fez o vídeo de mercador, como eu já tinha falado. Nós estamos num processo ainda de ignorância por querer, por conveniência. É muito conveniente continuar fazendo, trabalhando nos mesmos padrões mentais, vivenciando as mesmas coisas, saindo para farrar, para brincar, esquecendo de tudo, tomando um e tal. Mas vai chegar o dia. E eu não estou aqui vaticinando, nem estou jogando praga para ninguém, não. Porque o dia sempre chega. Gente, chega. Chega porque eu pensei que não ia chegar para mim.
Chegou. No dia que eu caí num bueiro, porque foi assim, foi traumático. Eu vinha cheio das merropéias, parei na frente de um bueiro e fui urinar, pensando que era equilibrista, Leandro. Mas só que bebo não tem equilíbrio. Então eu fui, fiquei ali e bambeei, caí de cara de 1,5 metro no chão, sem nenhuma defesa, arrebentei o rosto, fiquei cheio de lama no bueiro. E aí veio 2 motoqueiros, que viram uma criatura caindo dentro do bueiro. Eles vinham longe e viram. Se aquele cara queria se suicidar, ali não dá não, 1,5 metro não dá para morrer não. Mas eles correram, pararam a moto e tal, me viram lá, meio que desacordado, todo melado de lama. Eles desceram. Veja como os espíritos mandam os emissários, né? Porque qualquer um não faria isso. Viu? Desceram na lama, melaram os pés de lama, me levantaram, me empurraram. Eu não sei como eu saí dali. Até hoje eu não sei. E aí passou uma mocinha de moto e ela vinha com outra e parou a moto e olhou para mim e disse: moço, o que foi que aconteceu? Todo ensanguentado, a cara arrebentada, os pés sujos, a roupa suja de lama. E eu disse: não sei. Aí ela disse: o senhor está desorientado? Eu digo: estou. Sabe onde é a sua casa? Eu digo: eu acho que sei. Ela me pegou pela mão, foi empurrando a moto dela. A outra moça me pegou do outro lado, foi me apoiando, me levaram até minha casa, que era uns 300, 400 metros dali. Quando chegou lá na frente, ela disse: moço, o senhor não merece isso. O senhor é uma pessoa de Deus. A gente está olhando na sua cara. O seu rosto passa isso. O senhor não é para estar fazendo isso. Eu entrei, você imagina, o chororô, hein? Eu acho que eu passei uns 5 dias chorando. Não sei como não secou as lágrimas. Mas aquilo foi tão bem feito. Por isso que eu digo, quando a gente não quer ir, alguém empurra. Vai, rapaz. Deixa de tu. Agora tem gente que leva esse empurrão e mesmo diante do empurrão ainda não se convence de que deve mudar, de que deve fazer reforma. A reforma urge, é gritante, é imediata, é urgente e você não vê a urgência. O que é que vai acontecer? Você vai sofrer. Você sofre. E sofre muito. Porque, gente, muita gente diz: foi muito rápido a tua modificação. Foi nada. Eu vinha fazendo essa modificação há anos. Eu bebia e me sentia constrangido. Eu fazia bobagem, me sentia pior ainda. Eu estava perdendo compromissos profissionais. Eu abandonei a educação do meu filho. Eu não sei como mulher não me deixou, o filho não me deixou. Veja o projeto, né? Ninguém me deixou. Veja o projeto maior ainda. Com toda essa bebedeira, essa doidice que eu fiz todinha, nunca adoeci. De nada. Quando eu fiz os exames, o médico disse: isso que danada é isso, é um milagre. E eu descobri, a mensagem veio na hora na cabeça. Eu disse: meu amigo, isso é o que a gente chama de salvo-conduto. Prorrogação. Vamos prorrogar. Aí, prorrogou, e eu voltei exatamente a rever a minha vida, a rever os meus posicionamentos. E isso eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não é fácil, porque mudar não é fácil. Mas a partir do momento em que você muda e que faz a sua reforma moral, tudo tem sentido, tudo tem lógica. A vida flui melhor. Hoje eu conversei com uma pessoa e ela disse: eu estou precisando de dinheiro. Minha vida não está bem porque eu não tenho grana. Eu disse: inverta o processo. Primeiro pense em modificar a sua cabeça, que o dinheiro é consequência. Porque dinheiro é consequência. Coisas materiais são consequências de uma mente equilibrada. De uma mente de moral reparada, revisada.
E aí eu vou passar para vocês aqui, eu não passei, como sempre, eu boto um monte de slide, não passa nada, viu? Mas eu falei tudo, tá? Tudo que eu queria falar, eu falei. Mas tem um último aqui que eu queria ler para vocês, porque eu não decorei, e eu vou passar para vocês aqui. É muita coisa, veja, Leandro. A quantidade de slide que eu tinha preparado, não falo nada, eu vou falando, me empolgo. Viu? E tem aqui essa frase que eu acho uma frase fantástica de Michelangelo. E essa frase, ela foi colocada por um filósofo espírita fantástico, que foi o continuador das obras de Allan Kardec, do pensamento espírita, que é um tal de Leon Denis. Então, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no final, quando ele está falando de dor, ele cita Michelangelo, ele diz que isso é uma das frases mais bonitas que Michelangelo já colocou na vida dele. Ele diz o seguinte, olha, adotara como norma de proceder os preceitos seguintes, concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear, quer dizer, tornar formosa, bonita. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. O que é o cinzel? É aquela ferramenta em que ele vai trabalhando a escultura. O que é que significa isso? Nós não podemos largar a esperança de sermos melhores, de sermos mais honestos conosco mesmos. E só assim conseguiremos ser honestos com os outros também. Um abraço, um beijo no coração de todos. Muito obrigado pelo convite, Leandro. Valeu. Vamos fechar os olhos, vibrar positivamente. E nesse momento tão especial, na nossa co-irmã, no grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, nós gostaríamos de agradecer muito a presença de todos os espíritos que nos intuíram para transmitir essa mensagem, que é a mensagem do Cristo, a mensagem da moral, falando de coisas do cotidiano e aprofundando exatamente nessa coisa do ser, do evoluir, do melhorar. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para melhorar, para sermos melhores. E com a tua ajuda, Senhor, a ajuda dos espíritos superiores, essa mensagem calará fundo na alma de cada pessoa que aqui está e das pessoas que nos assistem através da internet e também que assistirá através do nosso vídeo. Que assim seja.